O Brasil tem mais interessados em adotar do que crianças e adolescentes disponíveis para adoção. A média no Cadastro Nacional é de 5 pretendentes para cada criança disponível para adoção. E mesmo assim, muitas passam a vida nos abrigos. Adoção. Este é o tema que o programa Assembleia Debate de hoje vai discutir. E para isso, nós trouxemos a deputada Rita Passos, do PSD, e também conosco convidamos o desembargador da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor Yassin Issa. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. Primeiramente, deputada, eu vou parabenizar a senhora por trazer este tema aqui para dentro do nosso programa. Na verdade, um tema que é um assunto social que está aí na sociedade, né? É verdade. E esses números, como você acabou de mencionar aí, não fecham nunca, né? Essa conta não fecha, Essa conta não fecha nunca, né? Infelizmente, há muitas dificuldades na tramitação e até mesmo no perfil que a pessoa deseja da criança e que isso faz com que as coisas fiquem bem difíceis. Mas o nosso trabalho é tentar amenizar um pouco isso e tentar fazer com que as crianças, pelo menos uma parte delas, a gente consiga, né, fazer com que elas tenham um lar. Não é fácil, mas vamos à luta. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. O trabalho é bom e a gente gosta aqui, né, na Assembleia. Mesmo. Doutor Yassin, seja muito bem-vindo aqui no nosso Muito programa. obrigado. O senhor que já está bastantemente familiarizado com esse tema, a adoção, né? Se eu pudesse perguntar para o senhor, fazer uma explanação aí, como é que está esse tema adoção no Brasil e aqui no estado de São Paulo? Continua como a deputada falou, os números não fecham, muita criança esperando para ser adotada, mas o perfil dessa criança não é aquele que foi escolhido pelo candidato à adoção. Então, essa diferença precisa realmente ser diminuída. E a gente tem feito campanhas, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça faz um trabalho muito bom nesse sentido, divulgando, explicando, não é, incentivando as adoções de crianças mais velhas, de grupos de irmãos e de crianças com necessidades especiais. Basicamente, se eu decidir hoje adotar uma criança, assisto esse programa e falo, poxa vida, eu acho que a meta da minha vida é o que eu quero para mim. O que eu preciso para adotar uma criança hoje? Procurar uma vara da infância e juventude em primeiro lugar. A adoção no Brasil, ela só existe por decisão do juiz. Não existe outro tipo de adoção, como costumam falar, eu passei a criança para ele no cartório, como se fosse um bem. Não, em alguns lugares ainda se fala isso, eu doei a criança, né? Então a criança ainda é coisificada de alguma maneira. Coisificada. Ela é coisificada e ela é negociada, não é? Então, não é esse o caso. A adoção só por sentença judicial. Só procurando uma vara da infância e juventude, marcando uma data para a pessoa passar por uma... existe hoje um preparatório. Uma averiguação, Não, levantamento. Isso vai pelos documentos que ela vai ter que apresentar, né? Certidões de antecedentes e tal. Tá. Essa parte objetiva é documental. Mas hoje é necessário que você passe por um preparatório, um pré-adoção, melhor, pré-seleção para candidatos à adoção, onde é feita uma explanação psicológica, social e jurídica, não é, sobre vários aspectos da adoção. Então eu, Silvio, eu não posso chegar desse dia adotar Chega lá, eu quero pronto. adotar uma criança que eu vi no abrigo. É muito comum isso. Eu vi no abrigo uma Geralmente criança... a gente primeiro se apaixona. Primeiro, então. Essa é a inversão que acontece, essa falta de ortodoxia para você adotar, é o que chega no tribunal. Esses são os problemas recorrentes no tribunal, não é? Eita. Gente que foi por outro caminho e não o caminho da fila, não é? Hoje o Mas está Cadastro Nacional errado, de Adoção. doutor? Olha, errado é porque diz como deve ser feito. Entendi. Então, se eu não estou fazendo o que isso a tinha lei que ser determina, exceção, né? Então as pessoas falam, olha, é muito demorado, eu vou por outro caminho. E aí é que acontecem os problemas. Eu tenho vários, se quiser perguntar, eu conheço muitos desses problemas que vão aparecer num caso que nós tivemos, de uma menina já com 17 anos e 8 meses. Aí aparece que ela teria sido adotada a brasileira. Os pais
Com jeitinho? Os pais teriam conseguido como enfermeira, isso há muito tempo atrás, a criança, foram no cartório, registraram como parto em residência, parto em casa, e depois de muito tempo aparece, por conta da briga do irmão que ela tem, o irmão com a esposa brigam, a esposa comenta, olha, eu sei como é que sua irmã foi adotada, se você não me der dinheiro, eu vou à polícia contar. Eita. Imagine, isso vai aparecer depois de quase 18 anos. Né? Ah, mas no meu caso, não deve fazer. Quer dizer, se perguntarem para mim, eu aconselho que não faça. Não faça porque a adoção aqui no Brasil, diferente de outros países, ela é sigilosa, ela rompe o relacionamento da criança com a família biológica dela, não é? Então, esse contato que acontece quando não se segue a regra, mantém, não é? Mantém, de alguma maneira, o conhecimento da mãe biológica, do pai biológico, com os pais adotivos. Em alguns países, como no Reino Unido, por exemplo, a adoção é aberta. E eles fazem até uma triangulação pós-adoção, mantendo contato da criança com os pais biológicos e convivendo com os pais adotivos. Só uma curiosidade, doutor, que tipo de crime a gente acaba cometendo quando não vai pelo caminho correto, assim? Curiosidade. Depende, porque para ser crime, o que tem acontecido muito é o homem, ele simula que teve um caso, ele casado teve um caso extraconjugal. Com a mãe biológica. Nossa. Aí eles vão no cartório, ela tem um filho, fala, olha, eu sou o pai, minha esposa está aqui, ela sabe disso. Muito bem. Aí a esposa vem para pedir a adoção da criança. A mãe biológica concorda, né? Aí vai se fazer um exame de DNA, que os juízes têm pedido, e com razão, aí se vê que não tem vínculo sanguíneo nenhum. Então, a falsidade ideológica. Ah, claro, chegou lá, declarou-se pai. Essa certidão não vale, ela tem que ser nula, nulificada. Da cadeia? Olha, dá processo crime, sim. Né? Cadeia aí, se for primário, aí depende. Né? Mas esse é um caso, né? Que tem sido recorrente. As pessoas simulam que tiveram um caso extraconjugal. O filho não é de nenhum dos dois. E a outra mãe também responde, não? Isso se a mãe também não levou dinheiro, aí a mãe também responderia criminalmente pelo ECA, se de alguma forma ficar provado, entre aspas, vendeu, porque tem muitas formas de você negociar. Né? Não precisa vender, né? Mas se ela recebe algum tipo de ajuda, e se foi por causa disso que ela concordou em entregar a criança para adoção. Gente, esse assunto se estende muito. A senhora deputada fez uma semana, tem um projeto de lei? É um projeto de lei, aliás, é uma lei, né? Uma lei. É uma semana estadual de adoção. O que nós queremos com essa semana? Que durante uma semana a pessoa tenha uma opção de escolher um dia durante a semana, dessa semana, para poder debater sobre o assunto. Nós já temos uma lei nacional, que é um dia. Então, a questão do dia, poxa, passou, foi ontem. Tem 364 outros dias do ano para esquecer. Então, uma semana, eu acho que dá uma abertura melhor, uma flexibilidade maior para quem gosta do tema poder elaborar um debate e levar esta questão para outras pessoas. Até mesmo chamando as pessoas que são interessadas em adotar para debater sobre o assunto. Então, é muito importante você falar sobre o assunto para que ele possa, de fato, prosperar, ir para frente. Então, balançar o povo. Vamos falar sobre isso? Esse tema é importante. É lógico que você pode falar sobre isso qualquer um dos dias, dos 365 dias, como você falou. Ok. Mas é uma opção para você estar estabelecendo, de repente pode criar uma regra em algumas cidades, né? Todo ano nós vamos falar sobre esse assunto. Então é importante também, né? Então nós queremos, na verdade, mexer com o coração da população, para que as pessoas pensem a respeito disso. A criança, ela tem direito a ter um lar e tem muitas crianças precisando de um lar e os anos estão passando e elas estão ficando sem o lar.
Aliás, esse é um assunto que a gente vai comentar daqui a pouquinho, porque nós fomos até as ruas aqui de São Paulo para levar essa demanda sobre adoção para a população e saber também da população o que eles acham. Afinal de contas, a gente está discutindo um tema social, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos entrevistados. Eu queria saber a sua opinião sobre o tema. Você adotaria uma criança? Já pensou em adotar? Adotaria e já pensei em adotar. E para adotar, você teria critérios ou não? Sim. Quais? Idade. O que você pensa? Mais novo. Bebê. 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 Seria preferência bebê. Raça, Não. sexo, Não, também não. mas queria bebê. Mais bebê. Por que mais novinho? Porque eu acho que é mais fácil de você passar os seus valores, a criança se adaptar melhor à família nova, por isso. E por que você desistiu da adoção se você Não, pensou? mas eu não desisti, eu ainda penso. Ainda pensa? Ainda Que penso. bacana. E já foi atrás? Sabe se é difícil, se é fácil? O que você pensa sobre tudo isso? Já fui ver, assim, tem uma fila de espera, tem que se cadastrar, não fiz esse cadastro ainda, mas por outros motivos pessoais, mas ainda não desisti. Ainda pensa. Mas eu não acho tão fácil, eu acho que tem muita burocracia, acho que devia ser desburocratizado um pouco isso. Você teria algum critério se fosse adotar? Assim, eu quero cor, raça desse tamanho, maior, menor, sexo? Não. Eu acho que se você quer adotar, acho que não. Não pode ter barreiras. Eu acho que é o contrário, você tem que fechar os olhos e ver com seus olhos da alma, do espírito, sabe? E nem tão pouco, tipo, idade, se pequenininha. Às vezes a pessoa necessita de uma experiência, às vezes com um bebê, às vezes um desejo. Mas se ela pode adotar um bebê, uma criança pequenininha, por que não adota então dois? Uma pequenininha para satisfazer esse desejo e uma adulta, se ela tem condições financeiras, né, para despesas, se isso é necessário. Doutora, aí a gente já entrou com as predileções. E por que essa conta não fecha, né, deputada, como a senhora falou aqui? Tá aí. Você viu que tem um moço ali que ele é claro que ele tem preferência, Tá sim, certo. não é por sexo nem por cor. Mas ele quer a criança pequenininha, que é o que a maioria quer, né? Exato, é cultural, né? É cultural. É cultural, isso é cultural e não se faz... Exatamente, em outros mudança. países, muitos países não são assim. Não pensa desse jeito, né? As adoções internacionais que fiz algumas, principalmente com casais italianos, eles não pensam assim. E eles são trabalhados lá na Itália, conversado com eles de uma maneira diferente da nossa. Então, quando eles vêm adotar, eles adotam um grupo de irmãos, crianças bem mais velhas que eu digo acima dos 10 anos de idade, Sim. não é? E eles não têm essa ideia que nós temos de adotar bebê. O bom seria como essa segunda entrevistada aqui que falou, não tem que ter critério, né? Assim, eu tem que acho estar que não. apta, tem que É um ato adotar de por amor, é um ato de Isso. amor. Não, E amor você não vê cor, não nem pode. raça, nem Não idade, pode. nem tamanho. Precisa amar, é diferente. Sabe qual a diferença? Fala. Eu acho que tem uma parcela dos pretendentes que querem adotar para satisfazer a si próprio, satisfazer de ter um filho, não pensando Bingo. de que a criança precisa de um lar. Não é para Isso. satisfazer a criança que ela precisa ter um lar. Tá certo. Então, por isso que acontece isso. Deputada matou a charada. Matou a né? charada, é isso mesmo. Quando tá a gente certíssimo. quer adotar, a gente estava conversando aqui informalmente antes de começar o Isso. programa, você falou assim, eu quero adotar, eu dei esse exemplo, a Silvia quer adotar, o que eu faço? Você falou, primeiro você precisa saber por que você quer adotar. Mas a deputada matou uma grande charada, que boa parte deve ser, que eu preciso de um filho. Agora, dar amor é uma outra história, né? Outra história. E a avaliação do candidato? Muito bem colocado. Tudo isso é visto. A equipe técnica das varas de infância, que tanto a deputada se bate para a gente poder especializar cada vez mais as varas do interior, principalmente, não é? Ela tem que fazer essa leitura e faz essa leitura com os candidatos, né? Então, isso não fica, não passa despercebido, sabe? Por que você quer ter um filho? E aí, na resposta ao porquê, é que a gente faz a avaliação se é um bom candidato ou não, né? Pode ser um excelente cidadão, mas candidato a pai e mãe é outro tipo de medida que a gente usa. Nossa, quanta diferença, né? A gente não para pensar nisso. Excelente cidadão, excelente Pagador de profissional, contas, ótimo vizinho, ótimo filho, ótimo marido. filho, tal, mas para ser pai, para ser mãe, a moldura é outra. Não pode ser usada essa moldura que você quer trazer para cá, não dá para transplantar.
O Brasil, o senhor falou que na Itália eles têm uma outra preparação, né? Os pais que vão adotar aí as crianças, eles têm um outro tipo de pensamento, enfim. O que falta para o Brasil fazer essa preparação, então? Falta mudar a cultura, é isso? É na um verdade? processo lento, não é, É, deputada? Eu é acho que é cultura. uma coisa complicado. lenta. Tem que não- debater bastante sobre o assunto para tentar Isso. ver se a pessoa Onde a gente modifica o consegue chegar. perfil. Nós temos grupos de apoio, né? Inclusive nós estimulamos a criação de grupos de apoio à adoção. E nesses grupos de apoio, quem participa desses grupos? Pessoas que já adotaram crianças, pessoas que trabalham nesse sistema, muitas vezes como assistente social, que conhecem um pouco sobre o assunto, pessoas que querem adotar, né? Então, a troca de experiências ali, muitas vezes, pode modificar o perfil. E tem uma coisa, nunca se parou para pensar que a criança que está lá no abrigo, e ela está sabendo muitas vezes, quando ela é um pouco maior, ela sabe que ela está ali disponível para ser adotada. Nunca ninguém pensou como que seria o perfil dos pais que ela desejaria, né? Nunca ninguém pensou nisso também, né? Será que eu quero um pai É unilateral que a seja... senhora está falando, né? É só o que os pais querem. E o que essa criança, qual seria o perfil? Nossa, Teve eu não uma tinha pensado vez, nisso. Silvia, que nós fizemos um debate também na Semana da Adoção, lá no Tribunal de Justiça, e ficou na minha cabeça isso, uma fala de um juiz, que foi um casal de pessoas, né, que quiseram adotar uma criança e já estavam fazendo um preparatório ali, já se conhecendo mais, mas já começou não deu liga, sabe? A criança começou já a visitar a casa lá, né, doutora? Assim, Isso mesmo. e não deu liga. E o pai falava, puxa vida, mas eu queria adotar essa criança. E era uma criança um pouco maior já, né? E eu não consigo, ele não tá dando liga. E ele foi lá com o juiz e falou, olha, não vai dar certo. Né? Tudo já preparado para adotar, mas não deu liga. Aí o juiz chamou a criança e falou, mas por quê? O que está acontecendo, né? Você não gostou? Ele falou, não era assim que eu imaginava meu pai adotivo. Pois é. Mas como você imaginava? Eu não sei, eu sempre imaginei um pai de barba. E esse não tem barba, né? Então, veja bem, a criança também cria expectativas muitas vezes. Muitas não, muitas querem um lar, certo? Elas querem ser amadas e protegidas, mas alguns também criam isso, né? Bom, no fim, o juiz, então, pegou e fez isso. Bom, vamos procurar na lista aqui, pela ordem, pai com barba. Pai com barba. Achou um pai com barba, deu certo, né? Então, é incrível também que não olhar esse outro lado, as pessoas né? precisam pensar nas crianças também, Exato. né? Até porque, lembrando que toda criança tem direito a ter um lar, a ser feliz. Então, nós temos que pensar nisso. Aliás, tem um ditado, doutor Yacine, que fala assim, quando você vai dar um presente para alguém, a pessoa que dá o presente fica muito mais feliz do que quem está recebendo, não é? Eu vou dar um presente para minha amiga. Você fica tão feliz, às vezes você fica mais do que ela que está recebendo. Quem está ganhando. Então, se os pais, né, adotivos pensarem, poxa vida, eu quero fazer ele feliz, eu vou ficar muito mais feliz ainda, né? Eu acho que tem que pensar um pouco nisso, sabe? Tem que... Não é o que eu quero. Eu quero um filho para mim, para suprir esse buraco que tem na minha vida. A partir do momento que a criança vai ter um lar, eu acho que os pais, né, eles têm que ficar muito mais felizes, né, sabendo que ele vai proporcionar um lar para aquela criança, né? Então, puxa vida, a minha felicidade vai ser maior ainda, porque eu vou proporcionar um lar para aquela criança que precisa. Olha, tem 5 anos que eu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, fazendo programas. Esse tema é recorrente, a gente sempre traz ele à tona para falar. Eu nunca tinha olhado por esse lado. Nunca tinha vindo aqui, até a TV chegado a mim, essa colocação de olhar também o lado da criança. Que paz que ela quer. Que casa que ela quer, né? Não a casa física de ostentação. Mas o que ela quer? Ela quer morar com uma mãe que seja boazinha, que faça doces,
que tem um bolo no final da tarde, que Ou vai buscar lá na até o escola. perfil físico mesmo. Ou a perfil físico, se é alta, Né? se é baixa, se é negra, se é branca, se é japonesa, né? Se Como é, os pais acabam se é gorda, preferindo se é também, magra, né? se tem irmão, se não tem. Às vezes também a criança cria uma adoção expectativa. é dupla mão de direção. É uma dupla vai- mão de direção. E a gente olha isso aqui no Brasil, doutor? Olha, porque tem o estágio de Olha. convivência, mas eu não sei se consegue... Durante o período que ela está convivendo com os candidatos a pais, não é? A equipe técnica do fórum, a psicóloga e a assistente social, elas avaliam isso, se está positivo, se está melhorando, se não está. Mas que é muito importante o que a evolução. deputada falou, perguntar à criança como é que você idealiza o seu pai e sua mãe. Como é que você vê seu pai e sua mãe? Acho uma pergunta, eu acho que deveria ser obrigatória, viu? De fazer as Simples crianças. assim, para ver se dá match. É, porque como a ela, gente fala, ela né? Pra ver se idealiza, combina, né? exato, ela idealiza também, ela sonha também, né? Agora, doutor, lá a gente assiste muito esses documentários nos Estados Unidos, tem vários realities que a gente vê pela TV a cabo aí, Certo. e muitos acompanham a gravidez na adolescência ou a gravidez que não foi desejada. E nos Estados Unidos é muito comum a mãe, e é um sofrimento tamanho, no hospital, no dia que ela está tendo o neném, já tem os pais esperando ali do lado já de vi isso fora, já também. para entregar para a adoção. Eu já vi isso também. Isso não Na não televisão, acontece aqui no na Brasil. Se a televisão. mãe quiser dar para adoção. Não, ela pode até receber lá já é uma coisa informação de como institucionalizada. fazer. Agora, essa instantaneidade, quer dizer, ela está dando à luz e já estão ali do lado de fora esperando. Já. Aí eu acho que isso é um Eu vi esse programa. desrespeito à criança. Não é assim, e à é um mãe. sofrimento geral. A menina não está nem não. pensando muito nisso até chegar no hospital e dar luz e ver o nenenzinho ali chorando. Ela tem que ser consultada depois. Ela pode ser informada antes. Olha, você não quer, não quero essa criança, não vou querer. Espera, então depois que você der a luz, a gente conversa. Aí é outra Aí conversa. depois conversa, não Aí é? depois- Antes mas já, não como se fosse um assim, fechamento né? de contrato, né? Mas eu vi um Não programa, é? eu acho que talvez seja o mesmo programa que nós tenhamos visto, que é de uma menina com menos de 20 anos, né? Acho que é Isso. 18. Ela já tinha tido 2 ou 3. Isso, E isso ela mesmo. estava já. E para ela era normal. Tipo, não quero ter esse Já filho. Eu engravidei não e quero, foi engravidei e acabou. um E erro. Aí que está a questão, sabe, Silvia? Eu acredito que nós temos que trabalhar na prevenção. Há muita gravidez na adolescência, né? Existe também a adoção, que muitas vezes acaba acontecendo, da pessoa entregar o filho, por causa da gravidez na adolescência, mas também por causa da pobreza, né? E a questão das drogas também. Então, o que eu vejo é uma falta, muitas vezes, também de planejamento familiar. Precisa ser trabalhado muito na prevenção, né? O antes, né? Para não deixar chegar nisso, né? Crianças que entrem para adoção. A gente tem a opinião de mais uma pessoa aqui das ruas de São Paulo. Vamos dar uma olhada? Queria saber da senhora se a senhora adotaria ou conhece alguém que adotou uma criança. Sim, minha sobrinha adotou uma criança e ela realmente se realizou como mãe depois dessa adoção. Ela disse que era tudo que ela esperava da vida, que quem teve sorte não foi ela. Quem teve sorte, aliás, não foi a criança. Quem teve sorte foi ela, de ter a oportunidade de ser mãe de uma criança tão especial. Eu já pensei em adotar no passado, né? Eu tenho um filho só, mas aí passou o tempo, acabei não adotando. Mas acho que não teve nada a ver com legislação, foi mais entre eu e minha esposa, né? Você é a favor da adoção? Totalmente a favor. Por quê? Porque acho que tem muita criança, né? Precisando de um lar, de uma família, e tem muita gente que poderia adotar. Ou para o primeiro filho, ou talvez até para um segundo filho, né? Eu conheço pessoas, não só da minha família, como do meu círculo de amigos, que já adotaram crianças e acho uma iniciativa muito válida, até porque uma criança é como se fosse uma flor, você precisa regá-la desde uma sementinha. Então, não importa inclusive a idade da criança, se ela é muito nova ou se ela já é um adolescente, um pré-adolescente, a adoção é um grande gesto de amor que todas as pessoas deveriam compartilhar em sua vida. Tá todo mundo aí de coração Muito bom, aberto. muito bom, Tá muito todo mundo aí de coração aberto muito para bom. adotar, né? Mas quanto tempo demora essa gravidez chamada adoção? Depende assim? muito. Por quê? A nossa legislação, ela prestigia a família biológica. Ela não prestigia a adoção. É preciso deixar bem claro isso. A adoção é o último recurso. Não é? O artigo 19, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que prefere a qualquer outra providência a reintegração, a volta da criança à família biológica. Então tem que se tomar prioridade. toda
todas as medidas que forem necessárias para a volta da criança à família biológica. Não é? Então isso talvez confunda um pouco quando você vai a um abrigo, vai a uma instituição de acolhimento e vê tanta criança lá, inclusive bebês, fala, poxa, mas... Né? Tá pronto. E muitos deles não estão disponíveis para adoção ainda, porque se procura fazer de tudo para eles voltarem para a família biológica. Bom, vamos fazer uma pausa para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho discutindo mais sobre esse tema, né? O tema de adoção aqui no Brasil. Não sai daí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Assembleia Debate, que hoje traz o tema adoção. O processo de adoção aqui no Brasil envolve regras básicas, ainda desconhecidas da maioria. Um dos pré-requisitos ao interessado com idade igual ou superior a 18 anos, depois o senhor me corrige, doutor Yacine, se é isso mesmo, é encaminhar-se a uma vara da infância e juventude e preencher um cadastro com informações e documentos pessoais, antecedentes criminais e judiciais. Uma pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, em 2008, diz que apenas 35% afirmaram que, caso desejassem adotar, buscariam uma criança por intermédio dessas varas, enquanto 66,1% recorreriam aos hospitais, maternidades ou abrigos. Bom, os nossos convidados de hoje, que estão aqui discutindo esse tema, são a deputada Rita Passos, do PSD, e o doutor Yacine Issa, desembargador da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu coloco dados aí pra gente que alarmam. A gente falou disso um pouquinho no primeiro bloco, que as pessoas recorrem ao jeitinho brasileiro. Exato. Que é o jeitinho erradinho de se fazer a coisa, né? Tem que procurar uma vara da infância. E acabou, e não se discute mais. Exatamente. E a partir dali começa todo o processo e etc, etc. Isso mesmo. Deputada, Mas eu acredito que muitas pessoas não sabem qual é o caminho certo. não sabe. Né? Eu quero adotar. Eu tenho sabendo que uma pessoa, uma família ali, não quer ir mais, já tem 5 filhos, estão grávidos do 6º filho, eu vou lá. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso por desconhecimento de como é o caminho certo. Exatamente. Né? Por isso que nós temos que falar bastante sobre o assunto. Tem que falar. Para poder levar informação às pessoas. E para continuar falando desse assunto, deputada, a gente estava falando aqui no intervalo sobre frente parlamentar da família aqui e adoção, porque uma coisa não anda sem a outra, né? Exatamente. É uma frente parlamentar de adoção e pró-convivência familiar. Então, nós temos esta frente, eu sou a coordenadora, e temos como o doutor Yacine como membro colaborador dessa frente, que muito nos ajuda e muito nos orienta. Temos também a Mônica, que ela é presidente do grupo de apoio aqui de São Paulo. Temos também o Dr. Berlini, que é o presidente da comissão da adoção lá da OAB do Estado de São Paulo. E, enfim. É um time, né? É um time. E o que nós queremos saber? Nós queremos ajudar de alguma maneira, né? Esse processo. Então, é como o doutor Yacine já falou, né? No outro bloco, que o interessante é sempre fazer com que a criança volte para sua casa. Porque muitas vezes as crianças que estão nos abrigos, elas foram retiradas da família por alguma situação. Às vezes os pais não têm condições de sustentá-la e não tem condições, ele chega e fala assim, olha, eu não tenho no momento condições, né? Mas eu vou querer meu filho de volta logo, até eu me organizar, né? E muitos são retirados por maus tratos ou por abandono, e que os pais saem para se divertir e deixam a criança lá, né, na casa, aí há uma denúncia, então o juiz com o conselho tutelar leva para o abrigo. Né? Lembrando que as crianças que estão no abrigo não significa que todas aquelas crianças estão disponíveis à adoção. É justamente, bem lembrado. Muitas vezes, justamente, são isso que está acontecendo. Então, elas têm que ser trabalhadas para voltar na família. Instruir a família, que tem que cuidar da criança, que não pode deixar ela sozinha. Então, o certo é sempre recuperar, né, o lar, tá? Então, essa é um trabalho. Então, nós temos que defender, né, a convivência familiar da criança e do adolescente, é uma meta. A outra é fomentar a criação de varas especializadas,
né, e exclusivas da infância e juventude, que é o que vai trazer na parte da documentação e do preparo. É o início do processo, né? São essas varas, né? Que seja mais rápido, porque quando vai numa vara comum, o juiz vai tratar desse tema assim como trata de outros temas. Além de estar assim sobrecarregados de processos, ele também não tem especialidade do tema. Então, falta ali... Não está familiarizado com esse tema, né? Exatamente. Legislação. É como médico, eu falo que é como médico. Pronto. Se você tem um problema no coração, você vai num clínico geral, pode ser que ele acerte o problema que você tem no coração. Pode Mas ser. se você for num especialista, vai ser Aí, beleza. mais fácil, né? Vai ser mais rápido, Com juízes é a mais mesma certeiro, coisa, né? O remédio que vai dar ali. Então, o que caso é a mesma acontece? coisa. A especialidade, a pessoa vai estar mais inteirada do assunto, com mais conhecimento, com mais treino, com mais tudo. Então, faz com que seja mais rápido esse processo, porque vai dar mais certo, né? Então, vai ter que ter ali assistentes sociais, psicólogos, vão ser encaminhados para os grupos de apoio. Aqui em São Paulo, na capital, é normal os juízes encaminharem quando uma pessoa, um pretendente, quer adotar uma criança, ele já encaminha para o grupo de apoio para poder ele estudar bem aqui. É isso mesmo que eu quero. Esse suporte, né? Exato. Então, isso é importante, você ter esses mecanismos É uma aí. equipe multidisciplinar, inclusive até grupos de apoio entram nessa Exato. hora. Né? Entram, São os sim. principais, E inclusive. os né, grupos de pra- apoio são voluntários, são pessoas que estão ali para poder servir, né? Então, fomentar a criação de varas especializadas. Nós conseguimos já, o doutor Yacine, na ocasião, passou por 2 anos seguidos as emendas que eu poderia estar apresentando na emenda ao orçamento. Nós apresentamos e por 2 vezes nós conseguimos que fossem aprovadas 10 milhões num ano e 10 milhões no outro. Então foram 20 milhões e isso fez com que a gente conseguisse preparar muitas varas da Isso, infância e do foi juventude muito no importante estado a de São Paulo. participação Parabéns, da- a sociedade da deputada agradece. Rita Passos. Não tem o que falar É mais. a grande madrinha Parabéns. das várias Obrigada, infâncias e doutor. juventude aqui do estado É que a de São gente tem Paulo. tanta notícia que não é tão boa assim, mas vindo da política no país, verdade, na mas- atualidade, mas que quando vem uma notícia essa foi assim, uma realidade. tem que ser falada, tem que ser pluralizada, publicizada Isso e para mesmo. todo mundo saber. 20 milhões 20 de reais. milhões. E sempre eram Foram conseguidos colocados passarem. R$10, que era só para não sair da rubrica ali, né? Todo ano, imagina, R$10, não é só para não fugir ali. Então, trabalhei forte junto ao governo, no Palácio, Parabéns. com o líder do governo, com o presidente da Assembleia. E eu falei, eu quero que seja aprovado. Então, a gente conseguiu trabalhar aquilo e a gente conseguiu por 2 vezes. Mas precisamos continuar esse trabalho, que tem trabalho não mais acabou, várias para serem feitas no estado de São Paulo. A aí, gente né? tem hoje quantas, deputada, a senhora Nós tem temos informação? acho que 15, eu acho que no interior e 11 aqui na Grande São Paulo. Mais ou menos são umas 645 municípios do 640, estado, né? Imagine. Aí trabalha por região, então, né? Sendo que 11 fica aqui em São Paulo. Que é Também, nossa- né? Capital. Aliás, nós- é o estado que mais tem vara e mais tem estrutura para adoção. É o estado de São Paulo Exatamente. que se destaca do resto do país. O que nós queremos também com essa frente é estimular a criação de grupos de apoio, né? Nós queremos estimular isso, porque isso pode ajudar muito, fazer com que a pessoa mude o perfil, né, que ela quer da criança. Ela pode trabalhar, esse grupo pode trabalhar com as pessoas, né, com o pretendente. E também o que nós precisamos avançar e trabalhar é na criação de políticas públicas para a prevenção do abandono. E isso acontece quando? É o que a senhora falou, começar Né? lá atrás. Exatamente, nós precisamos, primeiramente, o preventivo, você gasta muito menos com o preventivo do que com o curativo, né? Então, quando você instrui os adolescentes, fala sobre a questão da adolescência, da maternidade na adolescência, essas problemáticas que muitas vezes acontecem, o filho indesejado e tudo mais. Se você prevenir e falar quais são os métodos anticoncepcionais para você não engravidar, né? Então, isso daí é uma questão importante. Também você tem que trabalhar na questão das pessoas que usam drogas, né? Então também há essa questão, olha, você está com... Muita gravidez dessa área também, né? Muita. E eu vi ali uma reportagem, Silvia, que aqui em São Paulo,
2 crianças, 2 bebês por semana, né? De mãe drogada, né? De mãe que usa drogas, crack. Ela vai no hospital para ter o nenê, ela não espera a alta, ela foge do hospital e larga a criança lá. 2 por semana? Por semana, né? Então, se você começar a instruir essas pessoas, né? Então, nós temos que pode mudar esse número, pode temos diminuir, que ter pode, políticas enfim, públicas para isso. Como? Debatendo o assunto, levando informação, levando nas escolas, né, para que não aconteça uma gravidez indesejada para depois, muitas vezes, a criança ficar num abrigo, né, disponível à adoção, e muitas vezes ela fica até os 18 anos que daí ela tem que sair. Por quê? Porque ela tem algum problema de saúde, né? Ou ela está com sífilis, ou ela está com HIV, Sim. ou ela está com um outro tipo de problema, outra doença, né? E que, nesses casos, nós estávamos discutindo outro dia com o doutor Yassin, da necessidade do governo também ajudar esses pais que, de repente, adotarem uma criança com problema de saúde no custeio. Aliás, o senhor Não tinha é? colocado isso bem, né? Que é esse suporte. Depois, né? Que a gente tem um quadro aqui no Brasil que queremos adotar crianças menores, crianças que estejam boas de saúde, e aí a gente vai estreitando esse leque que estava bem aberto aí de crianças. Mas tem uma explicação por trás disso aqui na nossa atual situação, né, doutora Yassin? Você estava falando que essa estrutura que às vezes falta para uma família de saúde, educação. Sim, tem um sabe. custeio ter um filho, tem um custa-se custeio. ter um filho, né? Uma criança com problema Algum de problema saúde, congênito, problema de saúde, ela vai ficar mais cara. Agora eu falo Com certeza. para os pais, né, que de repente vão ter os seus filhos biológicos mesmo. Qual a garantia que você tem de que ele não vai ter nenhum problema de saúde? Nascer perfeito, sem defeito, como a gente Não é fala, mesmo? né? E mais ainda, voltando com o perfil físico da criança, que garantia que você tem que a criança vai nascer bonita e vai nascer com os olhos azuis, né? Às vezes a mãe Nem ou a o gente pai às vezes é capaz de gerar essa Então, perfeição toda que está na nossa tem, cabeça, né, e fica aquilo, né? tentando Então, transferir. nós temos que... a adoção é amor, então as pessoas têm que pensar muito mais nisso. Então, a Frente Parlamentar, ela trabalha também nessa questão de criar grupos de apoio para adoção, para tentar modificar o perfil, também na questão de fomentar a criação de varas especializadas, né, para a infância e juventude, defender a convivência familiar da criança e do adolescente. Nós visitamos alguns abrigos também para ver qual era a postura de cada um deles, como é que era feito o tratamento da coordenação ali com o caso, ali com a situação, com as crianças, se eles visitavam a família, como é que era o trabalho que eles faziam, né? Enfim, nós temos um desafio grande. Mas nós precisamos de mais gente para nos ajudar aí, né? Vamos... Enquanto durar o mandato da senhora, essa frente parlamentar vai existir. Exatamente, vai existir. Essa é a boa notícia, né? Pelo menos a gente ainda tem um... Vamos ver a opinião de mais um cidadão aqui de São Paulo, por favor? Acho que precisa ser reformado um monte de aspectos em torno de facilitar a adoção, que tem muita coisa presa na parte... de tribunais mesmo, do juizado, que precisava de preparar melhor os profissionais. Eu falo isso porque eu já trabalhei com um grupo de adoção, né? Eu sou psicóloga, então eu já trabalhei preparando as famílias em adoção. Trabalhei por uns 6 anos e acabei deixando porque a gente via como que era difícil, frustrante, para a gente que acompanhava as crianças no abrigo, acompanhava as crianças nesse trabalho. E aí depois chegava lá, assim, a juíza trocava de juiz e ela, porque ela estava lá de licença médica, deixava as crianças todas no abrigo, não podia ter o acompanhamento, o apadrinhamento, que é tão importante para as crianças, ou então vetava os processos, né, que deviam ser mais curtos, né, um prazo menor, que isso está até previsto na lei, e acabava que levava 5, 6 anos, tudo por dificuldade. Tinha que facilitar, que é muito difícil, as pessoas complicam. E não são pelas pessoas, não. Então as pessoas querem, tem muita gente na fila, mas acaba deixando de adotar ou desistindo, que eu acompanhei isso, vários casais, várias famílias, e por conta desses processos que são difíceis mesmo, por conta lá do juizado. Os critérios, você acha que muita gente tem critério equivocado? Se você adotasse, você teria algum critério na hora de fazer a escolha?
A gente preza pela criança, né? A qualidade da criança. Então tem gente que quer olhar, adotar uma criança, não pelo amor do coração, do desejo de ser mãe, por exemplo, mas de ver como se fosse um objeto. Olha lá na prateleira, ah não, esse aqui é mais loirinho, esse aqui tem o olho coisa, um cabelinho mais crespo, então esse eu não quero, né? Quer trocar o nome da criança já com 6 anos, por exemplo, quer trocar o nome da criança, trocar o primeiro nome, então é Maria, não, agora você vai chamar Gabriela. Não tem nada a ver, não faz sentido isso, né, no meu ponto de vista. Certíssimo. Olha, o depoimento dessa psicóloga que trabalhou, a deputada está aqui. Deve ser trabalhando no grupo de apoio, né? Que ela viu. Falou aqui que grupo de deve apoio. ser. Provavelmente ela trabalhava num grupo de apoio. Esses que vocês incentivam tanto são tão importantes aí nessa ajuda judicial também, né? O que ela falou, doutora, assim, é uma realidade. É uma gestação muito grande. Mas a especialização é um caminho para diminuir o tempo, inclusive no tribunal. Não é? Não vamos falar só do juiz assoberbado, porque nós estamos assoberbados no tribunal. Nós, no Brasil, somos a única Câmara, chamada Câmara Especial, e só tem ela no tribunal, não tem outra, que trata do ECA. Mas trata, ao mesmo tempo, de outros temas. O problema é que entra no roldão do judiciário. Não podia entrar, tinha que ser somente infância e juventude, nada mais. Só a parte criminal, infracional, que a gente chama, não fala crime, só a parte infracional dos que estão, boa parte na Fundação Casa, já tomam um tempo muito grande no julgamento. Porque o número dos recursos é muito grande. É maior que o número de recursos de adoção. Mas a adoção entra na fila do julgamento. Vai entrar, tem prioridade no julgamento, todos têm. Né? O ato infracional tem, a adoção também tem, tudo é urgente, tudo é para ontem. Então essa especialização isso precisa eu não chegar. sabia também. Então entra naquela massa de recursos, não é? E entra nessa máquina que faz demorar tanto uma solução. Eu acho que a especialização precisa chegar na segunda instância também. Nós estamos pensando, inclusive, né, em criar mais uma Câmara. Não é? Isso não depende de nós, que somos apenas os juízes substitutos de segundo grau, depende da vice-presidência dos demais juízes e dos demais desembargadores, mas é uma tendência a gente desdobrar essa Câmara Especial e fazer uma Câmara só para tratar de atos infracionais, que seria uma Câmara criminal. Né? Para poder dar um pouco de fôlego para os outros processos. Essa demora toda resolve o problema? Por exemplo, qual é o índice, por exemplo, que a gente se que tem de devolução nos casos de... é horrível falar essa palavra, eu vou tomar com base nos 9 anos que eu fiquei em Santo Amaro. Tá. Não é? Como Santo Amaro era a maior vara de infância e juventude da América Latina, então vamos tomar... porque tem 3 milhões de habitantes a região, não é? É o tamanho do Uruguai. É um país. Então dá para a gente ter. Graças a Deus, as devoluções foram pouquíssimas. Mas, por que aconteceram? Porque a avaliação, muitas vezes, não conseguiu pegar determinadas nuances da personalidade de quem era candidato, que só depois que adotou, que voltou para dizer, olha, por que não deu certo? Eu perguntava. Porque a gente tentou. Então, a adoção não é para ser tentada. A gente tentou para ver se dava certo. Falei, não pode fazer isso. E devolveram a criança. Um porque tentou, o outro porque a mulher falava mais que o marido. Falou, mas não é esse tipo de família que eu imaginei. Essa família não cabe no retrato. Eita. Que eu estou pensando aqui. Era uma criança que desenvolveu uma doença neurológica muito grave depois de 1 ano da adoção. Então, foram pouquíssimos casos de devolução, pouquíssimos, devolução entre aspas, né? Entregam a criança para que ela seja readotada, né? Mas, por isso que eu falo, se por um lado a justiça exige muito e demora por isso na seleção dos candidatos e depois na colocação da criança para adoção, né? Eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo fica com muito receio de fazer muito rápido e não dá certo.
Em média, quanto tempo demora uma adoção? Em média, não na Isso vai prática, na teoria, quanto tempo? 2 anos? Eu acho que é o Entre prazo... iniciar o processo, me cadastrar... 2 anos. 2 Agora, se o anos seria perfil prazo. for daquele perfil apertado, Tá. não é o buraco da agulha, aí é que vai demorar E hoje, mais. com 18 anos, eu posso adotar? Sim. Posso ser solteira ou casada? É. Posso ser solteira ou Tem que ter casada? 16 anos de diferença, Isso, né? tem que ter essa eu diferença. tenho que ser 16 anos mais velha que 18 a criança... pode ser uma criança de 2 anos. Que a criança, para não... É uma questão até de não ser um lógica, adolescente né? adotando um adolescente ali, né? Pra ser por um... isso. Sobre a adoção das crianças junto com irmãos, isso também é uma prioridade? Ou não? Não, tudo é prioridade, porque não Tá. se deve separar grupo de irmãos. A regra é essa, não? Mas nem sempre isso pode ser realizado. Digamos, Tem prioridade essa pessoa que está adotando falar, eu escolhi essa menina, mas ela tem 2 irmãos. que Peraí, são vamos poucos julgar os que logo. querem adotar. Não é que Tem a essa prioridade, é que não tem tanta gente na frente dele, por isso que ele adota mais rápido. Entendi. Quem quiser adotar 3, ótimo, então vai rápido a adoção para Aí ele. pega o bebê e pega os irmãos com mais E idade. a pessoa é obrigada a ficar com todos os irmãos? Como é que é Bom, isso? Sim, se são eles que estão disponíveis para adoção, claro que sim. Existem casos em que o último filho desta mãe, que já teve vários filhos, ele não tem vínculo com os irmãos. Às vezes os irmãos nem sabem que existe porque ele está em outro abrigo. Sim. Né? Aí Então, nesses é caso a casos, há uma separação, porque senão nem esse é adotado, que fica na dependência dos mais velhos, e também os mais velhos acabam não adotados, porque quem quer adotar o bebê não quer adotar o mais velho. Todas essas regras e leis que a gente está falando, doutor, são nível federal. O Estatuto da Criança é uma lei federal. É uma lei federal. Vale no Brasil O todo. que dá para fazer estadualmente, deputada, são frentes, são discussões, são dias ou semana. Debate, falar sobre debate, assunto, o que dá para fazer isso. Ajudar na questão O da fomento formação de pra- mais varas da infância e de juventude. De E para grupo de isso nós apoio. precisamos, o governo precisa encaminhar recursos para poder criar essas varas, tem que contratar mais funcionários, né? Contratar psicólogos, assistente social, Sim, enfim. é toda uma Então, isso aí tem equipe custo. grande. Então nós temos que trabalhar nisso para que o Precisa de mais governo juízes. olhe para isso, mais juízes. Aí é que está. Especializados, Exatamente. né? Sim, Não adianta- e ainda que os que estão hoje na ativa, não dá para tirar um e falar, vou especializar você, quem fica no seu lugar? Exatamente. Porque hoje buraco eles ali não dá, né? acumulam uma vara criminal com uma vara da infância. Acontece muito Junta no tudo interior. Junta os dois. Acho que a gente tem mais ainda Vamos lá. uma pessoa para ouvir, não tem, Giba? Se puder, solta aí pra gente. Vamos olhar a última opinião aí. Você acha que uma semana de adoção, assim, né, com campanhas, com informação, facilita, aproxima mais o tema? Eu acho que sim, eu acho que aproxima, convida a pessoa a pensar no assunto, eu acho que é interessante. Sou a favor de mais campanhas educacionais, mas não temporárias. Eu acho que isso deveria ser algo constante, né? Na educação, na novela também, na formação de opinião pública das pessoas. Mas claro que isso também tem que ser feito de uma forma responsável, né? Tem que saber quem são as pessoas, né, que estão adotando, né, para evitar qualquer tipo de arrependimento, né, no futuro. Ajuda, porque as pessoas fazem um monte de dúvidas na cabeça, será que eu posso, como que será que é a lei? A maioria das pessoas acha que é muito difícil, né? E às vezes até desistem. A gente sabe que tem pessoas que vão adotar em outros países, né? Que é um pouco mais fácil. Então acho que uma semana dessa de conscientização ajudaria bastante. Falando nisso daí, você viu a população, deputada, falando aí justamente da semana, de trazer mais esse assunto. Ó, a gente está fazendo o dever de casa, então, aqui, né? exatamente. Os nossos parlamentares aqui, a deputada Rita Passos está fazendo esse dever de casa, que é uma demanda da população. E o que eles falaram aí também, falaram que às vezes a gente, quando fala em novela, ou um caso de artistas famosos, a gente comentou aqui nos bastidores também, do Bruno Galhaço com a Giovanna Ilbach, que acabaram adotando uma menina fora do país e adotaram com rapidez. Acabou trazendo novamente esse assunto aqui para a gente discutir. Só para saber, lá fora a legislação é outra, não dá nem para discutir, né? A abordagem é outra, né? E muda de país para país. E muda de país para país. Não dá para a gente ficar comparando aqui caso a caso, né? Não dá. Eu acho que podíamos criar um pouquinho mais de coragem legislativa, não é? Acreditar um pouco mais, trabalhar a mudança de mentalidade e, ao mesmo tempo, mudança na legislação. Vamos dar suporte para quem vai adotar crianças mais velhas, crianças com necessidades especiais, não é? Vamos também, ao mesmo tempo,
Dá diminuir. suporte também, né? Diminuir. Agora, a questão da fila, não é? A fila está formada, não? Então tem muito mais candidato que criança como deputado. Continua isso, né? Continua isso. não Quer dizer, eu acho que primeiro trabalhar essa diferença, não é? Mas que precisaria ter um pouco mais de coragem. Palavra boa. Uma coragem para falar, não, por que temos tanto medo de errar? Não é? É porque a gente não acredita muito nas coisas. Essa é a grande verdade. Não sei, a gente procura fazer a prova dos 9 várias vezes. Não, mas é melhor ver isso. Não, mas é melhor ver aquilo. Não é? Existem casos, por exemplo, que surgem discussões que vão parar no tribunal porque a equipe técnica não avaliou positivamente aquele candidato, aquele casal como pretendentes à adoção. E se arrasta. E se arrasta. E entra junto com o processo em que está se discutindo uma adoção, por exemplo. Não é? Então, esses recursos estão todos juntos. E nessa máquina acaba também demorando na segunda instância. Né? Não é só. E a primeira tem essa mudança de juízes, o que não é pode bom. acontecer. Acontece, isso acontece recorrente. Eita. Então, o que cuidava daquele caso, daquelas crianças, já não é mais. Volta tudo a estaca zero. Começa Para tudo de criança novo. e adolescente, tem que ser o mesmo juiz, a mesma juíza sempre. Exatamente. Tem que ter pessoalidade nessa jurisdição. Não dá para ser juiz. Nesse caso tem que ter. Tem que ter parcialidade. obrigatoriamente. Parcialidade não, pessoalidade. Pessoalidade. Parcialidade Eu não, acho pessoalidade. que a pessoalidade precisa ter. Não é? Especialidade, pessoalidade, dedicação. Coragem. A coragem. E coragem. Precisa ter coragem. Deputada, lembrando, 2 minutinhos Silvia, finais aí, o que a senhora pode falar para a gente? E lembrando também que a criança, o adolescente, o jovem pode ficar no abrigo até 18 anos. E acabou. Chegou 18 anos, completou 18 anos, não foi adotado, e aí? Né? Olha que só. Então, nós temos que acelerar esse processo, procurar levar essa informação às pessoas, fazer com que esse processo seja mais rápido e que a cabeça da pessoa mude, né? Que ela esteja apta a adotar uma criança de 10 anos, de 8 anos, de 5, quanto for, porque quando ela chegar com 18 anos, quanto mais tempo ela ficar lá, é mais difícil dela ser adotada. E com 18 anos... E ser humano precisa de relações pessoais, né? A gente precisa ter essa figura masculina, feminina. Você pode falar que 18 anos é um adolescente que não tem estrutura para se manter depois, não tem referência para onde ele vai, né? Então, vamos trabalhar em prol da criança. Boa referência. Eu acredito que a senhora vai fazer isso piamente pelo que já fez até agora. Doutor, vale a pena ainda adotar aqui no Brasil? Vale. Vale a pena. Vale, acreditamos na adoção. Vamos buscar melhorar isso de alguma maneira, tornar mais rápida, mas também segura. Então, até achar o ponto disso, rápido e seguro, a gente chega lá. Tá. Mas eu acredito que o bom medicamento para isso aí é o amor mesmo. Então, com o amor, o erro não chega perto da gente. Fez com amor, como as adoções que eu fiz muitas, não é? E às vezes me perguntavam, mas nossa, parabéns. E você tem coragem? Eu falei, olha, eu tenho, porque é pela criança que eu estou fazendo, não é? Eu acho que eu estou fazendo bem, o melhor. E às vezes eu tive a satisfação de rever essas crianças. Traziam a criança para mim, olha, lembra dele e tal. Que delícia. Então isso é muito bom. Amor eu acho que é a grande... Tudo, né? Nem vou falar mais nada, vamos fechar com essa frase aqui. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês dois. A Frente Parlamentar continua, né, deputada? Então essa discussão vai continuar aqui dentro da TV Assembleia. Por favor, nos traga fomentos aí para que a gente volte com esse assunto aí muito mais vezes. Obrigada pela oportunidade, é muito importante estar falando com você que está nos assistindo agora sobre um assunto tão importante e que depende de cada um de nós. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, levando as informações necessárias e movendo o nosso coração, a gente modifica esse mundo com certeza. Obrigada mais uma vez pela participação dos dois. Bom, o programa Assembleia Debate fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau!